Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos ler a Bíblia Sagrada em Êxodo, capítulo 35, que diz assim: Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata, cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, colunas, bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, os trazia.
Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado: o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias, e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo o lavor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do gravador, em azul e em púrpura, em carmesim, em linho fino e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Vejam, meus amados, como Deus é um Deus meticuloso e detalhista, não é? Ele pensou em tudo isso, transmitiu para Moisés, e Moisés transmitiu para os seus ali, e assim eles providenciaram tudo que Deus pediu e trouxeram voluntariamente para que fosse construída a tenda da congregação. Essa tenda era usada como um templo ali no deserto onde eles estavam caminhando em direção a Canaã. Então veja que uma tenda é algo que você arma e desarma. Tem estacas, tem cordas, né? Estica a lona, desmonta. Então o povo trabalhou muito ali para Deus e por Deus, né? Para que tivesse aquele lugar santo onde eles fossem adorar, onde eles fossem fazer o culto deles ali no deserto. Veja o quanto Deus considera importante que haja o templo, né? Haja o lugar de adoração. Porque como eles estavam viajando pelo deserto em direção a Canaã, né? Se Deus não achasse importante a construção do lugar de adoração, ele diria: não, deixa, quando chegar lá vocês constroem, né? E me adoram nesse lugar. Mas não, Deus deu todo o detalhe e assim foi feito, porque Deus é um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, um Deus de grande poder. Veja, meus irmãos, naquela época, né, não existia a máquina que existe hoje para fazer tecido.
As mulheres pegavam os pelos das cabras. Pelo de cabra não é uma coisa grande, né? Coisinha assim, minúscula. E elas teciam ali os pelos das cabras para transformar em tecidos, né? Então é isso. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te faça prosperar com toda paz, com todo amor e com toda a bênção oriunda do nosso Deus. Deus te abençoe.